Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre regex. A gente vai aprender para que serve e como é que usa eles. Então, bora para o nosso vídeo. Bom galera, regex quer dizer Regular Expressions, que significa expressões regulares. Então a gente consegue validar uma sequência de caracteres para ver se ela está no padrão correto. Tá? Por exemplo, um CPF ele tem um padrão, né? São 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, traço, 2 números. O RG é a mesma coisa, o e-mail também tem um padrão, tá? Então, algumas informações têm um padrão. Às vezes um código também pode ter um padrão. Então, o regex ajuda a gente a validar isso. Dá para usar o regex em várias linguagens, no Java, no C#, no JavaScript. Dá para usar até no VS Code, tá? Então, a gente vai usar aqui no Java só para poder aplicar o que a gente está aprendendo, beleza? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer pattern.compile, tá? E ele vai devolver uma variável do tipo pattern. Bom, e aqui dentro a gente coloca a nossa expressão regular que a gente quer validar, tá? Depois a gente tem o matcher. Aí aqui pattern.matcher, tá? A gente coloca aqui dentro o texto que a gente quer validar, como por exemplo o CPF que a gente quer validar se está no padrão correto, tá? E depois a gente vai printar matcher.find. Aí aqui ele vai devolver a resposta, se isso aqui está no padrão correto ou não. True, para se estiver no padrão, né? E não, e false se ela não estiver no padrão correto. Beleza? Bom, antes da gente ir direto para validar um CPF, por exemplo, vamos começar do mais básico, tá? O regex ele tem bastante coisa, bastante instrumentos para ajudar a validar, bastante caracteres, mas a gente vai fazer o mais básico só para vocês terem uma noção, tá? Por exemplo, imagine que eu quero validar se aqui dentro só tem números nesse texto. Obviamente a gente olhando só tem, né? Mas como é que a gente faz isso no regex? A gente vai usar aqui o colchetes 0-9, que indica que eu só quero aceitar números, tá? Então, ele deu true ali, tá? Então, só que qual que é o problema dessa expressão aqui? Se eu colocar uma letra aqui, ele ainda aceita. Por quê? Porque no regex eu não estou delimitando nem o começo nem o fim do meu texto. Eu estou dizendo que é números durante o texto. Então ele encontrou o número durante o texto e ele aceitou. Então, por exemplo, se só tivesse letras e apenas um número no meio, ele também vai aceitar. Porque ele encontrou um número de 0 a 9 no meio do texto. Tá? Como é que eu faço para delimitar um começo e um fim? Eu uso aqui esse caractere e esse outro no final. Tá? Então, acento circunflexo e o cifrão no final. Então, indica que isso aqui é o começo e o fim do meu texto. Então, eu só aceito o número agora. Então, se eu rodar, ele dá false. Então, agora só colocando o número, agora ele aceitou. Beleza? Eu consigo colocar só um deles, por exemplo. Então, aqui indicando que eu quero um número no final. Não pode ter letra no final. Então, por exemplo, dessa forma ele aceita. Agora, se eu jogar aqui no meio, ele não aceita mais. Tá? Então, eu vou colocar os dois para a gente poder delimitar o começo e o final e fazer uma expressão de um texto exatamente daquele jeito. Beleza? Então, eu também consigo usar dessa forma, igual eu falei para vocês, retirando o cifrão do final. Então, tem que começar com uma letra, aqui é o começo do meu texto, aí tem que começar com uma letra, com um número, quer dizer, e depois qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, começa com um número e qualquer coisa depois ele aceita. Não começa com um número, ele não aceita, tá? Porque aqui delimita o começo do meu texto. E aqui, o final do meu texto, tá? Então eu vou deixar esses dois, porque eu quero uma expressão certinha aqui no texto que tenha só números, tá? Só que qual que é o problema dessa expressão? Colocando 22 aqui, por exemplo, ele dá false. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu tenho que ter exatamente só um número aqui dentro do meu texto. Quando a gente coloca dessa forma, é que a gente está aceitando só um número, tá? Como é que eu faço para aceitar mais de um número? Eu coloco mais. Quer dizer que eu aceito um ou vários, tá? Então aqui ele deu true, por exemplo, tá? E se eu quiser aceitar exatamente uma quantidade de números? Então eu coloco aqui as chaves e coloco a quantidade. 4, por exemplo, tá? 2 ele não aceita, 4 ele vai aceitar. Beleza? Bom, eu também consigo dizer que eu aceito 4 em diante. Aí eu coloco uma vírgula aqui, tá? Então, 4 em diante, vou colocar mais números, ele aceita, tá? Essa expressão aqui, na verdade, a gente pode colocar um outro número depois. Então, eu posso dizer que eu aceito entre 4 e 9, tá?
Então, se a gente rodar aqui, ele deu true. Agora, se a gente passar de 9 aqui, ele já não vai aceitar mais, tá? Então, eu posso colocar que eu aceito só 4, que eu aceito de 4 em diante, ou de 1 caractere em diante, ou 3 caracteres em diante, ou eu aceito entre 3 e 10, por exemplo, tá? Então, a gente consegue usar esse recurso aqui, beleza? Bom, vamos apagar isso aqui e voltar só para o número. Bom, e como é que a gente faz para validar letras, né? A gente coloca o A traço Z, que eu aceito qualquer letra. Então, eu coloco aqui, por exemplo, o D, e ele aceitou. A mesma coisa aqui, se eu colocar 2, ele já não aceita mais, porque eu estou dizendo que eu aceito 1. Aí eu preciso colocar o mais da mesma forma que funciona com os números, tá? Então, aí ele aceitou. O problema dessa expressão aqui é porque se eu colocar dessa forma, ele já não aceita. Porque eu estou dizendo que eu aceito letras minúsculas, tá? Eu não estou dizendo que eu aceito letras maiúsculas. Para ele aceitar letras maiúsculas, eu coloco o A e o Z maiúsculo, tá? Aí ele passa a aceitar ali, beleza? E se eu quiser aceitar os dois, tanto minúsculo quanto maiúsculo? Aí eu coloco dessa forma, A, Z minúsculo, depois o Azão e o Z maiúsculo, beleza? Aí aqui eu posso até misturar se eu quiser. Então, coloquei qualquer coisa e ele vai aceitar. Beleza? Então, é assim que funciona, tá? Eu consigo negar essa expressão, dizer que eu não aceito só letras aqui, tá? Então, isso aqui eu estou negando. Então, se eu rodar isso aqui, ele dá false. Então, se eu colocar números, números não são letras, né? Então, ele aceitou. Beleza? Então, isso aqui eu consigo negar, tá? Eu consigo misturar as coisas, então, por exemplo, eu venho aqui depois e coloco o número, tá? Então, o que eu estou dizendo? Que eu aceito várias letras, a quantidade que eu quiser, tá? Essa expressão está dizendo que eu aceito a quantidade de letras que eu quiser, e depois eu aceito 2 números, tá? Então, precisa ser dessa forma a expressão. Então, como é que seria isso? Qualquer coisa e depois 2 números. Então, ele aceitou. Se eu colocar 3 números, ele já vai dar errado a expressão. Porque eu estava esperando 2 números no final, tá? Eu consigo agora também fazer várias misturas, né? Colocar depois mais um caractere de letra, se eu quiser, tá? Consigo vir aqui e colocar mais um caractere de letras. Então, consigo fazendo várias misturas na expressão para deixá-la do jeito que a gente quer, tá? Então, vamos validar, por exemplo, um CPF, que foi o que eu comentei no começo do vídeo. Então, eu aceito um número de 0 a 9 e precisa ser 3, tá? Depois, eu aceito um ponto, tá? Depois, um número de 0 a 9. Depois, de novo, um número de 0 a 9. Depois, um traço. Depois, um número de 0 a 9, só que 2 só, tá? Então, são 3 números, ponto, 3 números, ponto, 3 números, traço, 2 números, tá? Então, a gente vai colocar um CPF válido aqui, né? E ele deveria aceitar dessa forma, tá? Qual que é o problema aqui nessa expressão que a gente fez? A gente precisa mudar o nosso ponto. Ou a gente coloca aqui um escape nele, tá? Ou a gente coloca ele dentro das chaves, dos colchetes, tá? Por quê? Porque o ponto, ele é um caractere especial aqui na expressão regular. Ele indica que eu aceito qualquer coisa. Então eu poderia vir aqui e ter trocado esse ponto aqui por uma letra, por exemplo. Porque ela estaria válida. Por quê? Porque eu estou dizendo que o ponto é qualquer coisa e eu botei uma letra P aqui, por exemplo, tá? Então, tem algumas caracteres que eles são alguns caracteres especiais, tá? Então, é interessante colocar entre colchetes. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar um P, ele não vai aceitar, porque eu estou dizendo que eu quero um ponto mesmo, tá? Então, vou voltar para o ponto. E eu consigo também dizer que isso aqui é opcional, esse ponto, tá? Eu coloco um ponto de interrogação, então eu posso vir e apagar ele, porque ele também continua sendo válido. Beleza? Então, um ponto de interrogação indica que é opcional esse ponto aqui entre os 3 números e os outros 3 números, tá? Lembrando que se você remover isso aqui, já não vai funcionar. Ele vai dizer que é qualquer letra, qualquer coisa funcionaria aqui. Então, eu conseguiria colocar 3 números, uma letra qualquer, 3 números. Então, tome cuidado com os caracteres especiais. Beleza? Também funcionaria colocando o escape aqui, tá? Aí a gente colocando a letra, ele já não aceita mais, tá? Então precisa ser o ponto.
aqui, ou não pôr, né? Porque ele é opcional, porque eu coloquei o ponto de interrogação. Ó, continua true. Vou remover o ponto de interrogação, que agora ele não é mais opcional, tá? Agora ficou false. Beleza? Bom, e esse aqui foi um pouquinho do que dá para fazer com regex, tá? Dá para fazer bem mais coisas. Mostrei alguns caracteres especiais, como o ponto, por exemplo, né? Que a gente consegue utilizar para colocar qualquer caractere, ele aceitar qualquer caractere. A gente teve que utilizar um escape ou colocar entre colchetes. Opa. Dessa forma. Tem outros caracteres também que dá para usar para incrementar ainda mais nossa expressão regular. Olhando assim agora parece super complicado, mas quando a gente foi montando e entendendo aos pouquinhos, deixou bem mais claro o que significa toda essa expressão aqui, né? Então, qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!